agradável a mim. Toma posse da terra nova, da vida nova, do novo que chega. Leva a minha mensagem, leva o meu evangelho, porque eu confio em ti, meu filho. Eu te amo, meu filho. Estende as suas mãos para Tiago, que é imaculada, que é aquela que reveste a vida deste menino com o seu manto. Revista também as nossas almas, o nosso coração, para aquilo que Deus tem para nós através dele nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de vossa face todos os que vos odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria. Feche seus olhos, mais um momentinho. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, onde eu estava, Senhor, que eu não estava na Tua presença. Onde estava, Senhor, o meu coração, que não estava diante de vós. É maravilhoso estar na Tua presença, Senhor. É maravilhoso me deleitar com o Teu poder, com o Teu amor, para comigo, para com a minha família, para com os meus. Aonde eu estava, Senhor, que eu não estava na Tua presença, Senhor? Aonde eu estava, Senhor, mergulhado no pecado, ferindo Teu coração, Senhor Jesus? Eis-me aqui, Senhor. Eu entrego o meu coração em Tuas mãos. Faça de mim o que Tu queres, o que quiseres, Senhor. Aonde quiseres me levar. Diga com convicção no teu coração, amado. Não precisa falar da boca para fora, mas diga para o Senhor na tua verdade, na tua intimidade: Senhor, eis-me aqui. Eu entrego-me a Ti, Senhor. Entrego o meu coração em Tuas mãos. É maravilhoso sentir a presença do Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Obrigado. Obrigado. Mesmo sem merecer, o Senhor volta os seus olhos a esse miserável, a esse pequenino, e me cura, e me liberta, transforma a minha vida, liberta a minha alma das amarras de Satanás. Obrigado, Jesus. Obrigado. 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 Amém. Para quem não me conhece, pode se assentar. Eu me chamo Tiago Dória. Eu sou casado, vai fazer 10 anos com a Patrícia. E nós temos 3 frutos desse casamento: Rafaela, Gabriela e agora o Miguel, que o Marcos apelidou, carinhosamente de Miguelito, irmão? Esses são os frutos do nosso casamento, do nosso matrimônio abençoado por Deus. Quando eu tinha 24 anos, hoje 33, agora em agosto, dia 7, vou fazer 34. Quando eu tinha 24 anos, tive um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, que mudou totalmente a minha vida. E desde então venho caminhando, venho estudando, venho me transformando, venho me doando e tentando ouvir e discernir a vontade do Senhor para a minha vida. Há quase 3 anos atrás tive um chamado a me abandonar ainda mais à providência do Senhor. Hoje sou missionário da Diocese de Marília, missionário da igreja, missionário católico, apostólico, romano. E queria que nessa noite você abrisse o teu coração
para que o Senhor possa, através desse caminho, dessa condução, desse canal, transformar a sua vida, transformar a tua história, e através disso, você também ser canal da graça na vida das pessoas. Eu digo isso, tenho certeza que você já teve um encontro pessoal com Jesus. É impossível você não ter sentido essa presença tão maravilhosa desse Deus aqui. Só que esse é um estado de graça. Nós somos chamados a subir ainda mais, a nos elevar ainda mais, uma graça santificante que nos tira dessa graça aqui, desse estado de graça aqui. Senhor meu Deus, eu já me encontrei contigo, mas eu não quero mais só isso, eu quero me santificar, porque sem a santidade eu não vou poder ver a face de Deus. Eu quero mais, Jesus, eu quero mais, assim como um carro. Um carro ele não consome tanto até 100 km por hora, mas depois de 110, 120 ele abre o segundo estágio. É esse segundo estágio que eu quero, Senhor. Eu quero me abandonar, eu quero me abandonar na tua presença, eu quero me entregar, eu quero que a tua palavra caia aqui, ó, no meu coração, terra boa. 30, 60, 100. Às vezes você está dando 30, querido. Às vezes você vem na missa, você vem no grupo, você não se entrega totalmente, mas o teu coração é terra boa, é estado de graça. Às vezes você está no estado de 60, você vem, você se doa, você até ajuda na comunidade, você dá dinheiro, você colabora com a obra da Augusta Rainha. Só que é 60, ainda não é seu tudo. O Senhor quer ter tudo, Ele quer você por inteiro. Olha só o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E quantas coisas eu estou colocando na frente de Deus? Quantas barreiras eu colocava na frente de Deus, querido? Eu colocava muitas vezes barreiras na frente de Deus. Ainda não era meu todo, mas o meu coração era terra boa. É esse o seu estado de graça hoje. Deus quer derramar sobre você uma graça santificante. Procura confissão. E vai se abandonando. Vai se abandonando aquilo que dizia Santa Teresa no castelo interior. Vai adentrando na presença do Senhor, até encontrar a Santíssima Trindade que está aí dentro do teu peito, dentro do teu coração. Você é batizado. Acorda, desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. O Senhor, Ele está nos incomodando nessa noite. Incomodou de tal forma que eu não queria mais nem louvar, no sentido bom da palavra. Eu queria pregar, eu queria falar: Senhor, usa-me. Senhor, eu quero falar de Ti, eu quero Te anunciar, eu quero louvar e bendizer o Teu nome, porque é para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, não adianta. Deus não aceita. E pela salvação das almas, tem que ser. Portanto, eu queria partilhar com você aquilo que o Senhor falava comigo. Quando eu recebi o convite, eu fui orar. Eu não queria vir aqui passar uma mensagem que era minha, não. Eu não posso fazer isso. Eu tinha que vir aqui passar uma mensagem que não é minha, uma mensagem que é do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que eu fiz? Orando o rosário, Senhor, a palavra ainda não veio. E uns dias antes, o Senhor me incomodava com um tema: bem-aventurados aqueles que ainda sonham com Deus. Eu falava: Senhor, o que Tu queres com isso? Anotei e deixei. Vai ser o próximo convite, Senhor. E deixei ali anotadinho. E orando o rosário, me veio uma passagem de Saulo, a conversão de Saulo. E eu fui olhar, eu fui partilhar. Eu fui rezar, eu fui refletir. E o Senhor me mostrava. Assim, quando Paulo cai no caminho a Damasco, Saulo, ele cai no chão, que ele fica cego por causa da grande luz do Senhor. Ele começa a dizer: Senhor, o que Tu queres? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem Tu persegues. Eu sou Jesus, aquele que você persegue, querido. E ele fala: Senhor, o que Tu queres? Levanta-te e entra na cidade, na rua chamada direita. E eu falei assim: entendi, Senhor. Eu entendi o que Tu queres.
peguei a minha esposa e fui para dentro do meu quarto, aonde Deus vai dizer na palavra: quando fores orar, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e olha ao teu Senhor que vê no escondido. Não precisa ser na frente de todo mundo, ninguém precisa estar sabendo da tua oração com o Senhor. Todo mundo pode ficar sabendo depois, sim, a hora que você vir aqui testemunhar, mas antes vai orar ao Senhor dentro do teu quarto. Eu peguei a minha esposa e falei assim: nós precisamos nos posicionar, vamos orar, vamos ver o que o Senhor quer para essa noite. E começamos a orar, nos colocamos em oração. E há muita dificuldade, a minha esposa grávida, passando mal, eu falei: aguenta aí, aguenta firme, vamos orar, querida. E começamos a orar. Ela orava, o Miguelito mexia para lá e para cá. E o Senhor foi falando, porque eu lembro muito bem uma vez, o Márcio Mendes dizia na Canção Nova que Deus fala com ele através de pessoas. Muitas vezes Deus não fala muito comigo, não fala muito comigo através de palavras. É tal palavra, está em tal lugar. Não é assim comigo, mas com ela é. E veio para ela Mateus capítulo 5. Eu falei: glória a Deus, porque um tempo antes tinha vindo bem-aventurados, aqueles que ainda sonham com Deus. A palavra bem-aventurado quer dizer felizes, alegres. E quantos de nós não estamos precisando dessa alegria, gente? Nós estamos sendo amarrados por Satanás. Tantas coisas estão adentrando em tantas brechas que nós estamos dando, e nos faltam muitas vezes a alegria, a santidade. Um grupo de pessoas, de estudiosos da Europa, foram estudar a respeito da alegria, e eles constataram, e eram ateus, constataram que eram verdadeiramente felizes pessoas que a Igreja Católica Apostólica Romana denominava como santos. Portanto, santidade. Nos falta alegria, mas não é aquela alegria que eu paro perto do meu irmão e dou risada com ele, não. Muitas vezes essa risada para porque me falta santidade, me falta alegria interior, me falta estar abandonado na presença de Deus. Deus tem um chamado para a tua vida. Daqui a pouco, eu que não aguento ficar calado diante desses martírios que nós estamos vivendo, perderei a minha cabeça, o Marquinho, a Lu, o Marcelo, o Ailton, o Cadu, e você vai estar aqui pregando no nosso lugar. Mas quantas e quantas vezes vai bastar a gente vir aqui falar? Perdão, meu irmão, não é radicalidade demais, é alegria verdadeira, é santidade. Não precisa você ficar louco, não é isso. Uma vez eu aprendi com um grande missionário, Betinho. Ele dizia assim para mim, no retiro: põe a mão comigo na nuca. E todo mundo colocava na testa. Por quê? Não é ficar louco, querido, não é ficar louco, querida, mas é dar testemunho com a tua vida, porque ninguém quer ouvir o que você quer falar. Quando você impõe Jesus vai lá abaixo, ninguém quer ouvir. As pessoas querem ver o que você está fazendo, como você está se comportando, como você vive, o que você faz, como você anda. Não é ficar louco, eu dizia aqui, não é ter medo de entrar dentro de um boteco, não. É não se corromper com as coisas que aquelas pessoas estão fazendo ali. É dar exemplo de santidade para elas. E com amor. Não é chegar, não, você é um bêbado, você não pode beber, bebida faz mal, você acaba com a tua família. Não é isso. Uma vez eu estava no retiro. Aí o pregador falou assim: olha, um dia um nutricionista chegou para mim, um cara muito gordo, falou que eu precisava fechar minha boca para me emagrecer. Eu olhei para ele, falei: beleza, e foi embora. Só que aí, a próxima vez que ele reencontrou ele, depois de 2 ou 3 meses, o cara estava magrinho, e ele não falou nada.
espera os teus exemplos. Se você quiser abrir comigo, a palavra está em Mateus capítulo 5, como eu disse. E quando nós partilhávamos essa palavra, quando nós lemos e meditamos, o Senhor tocava muito forte no nosso coração. O versículo 1, 2, 3, 11 e 12. Vamos ficar de pé para honrarmos, glorificarmos o nome do Senhor, a santa palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sermão da montanha. As bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: bem-aventurados os que têm coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11: bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amados irmãos, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dê um beijo aí no rosto de Jesus e uma grande salva de palmas para a santa palavra de Deus. Pode ser mais forte, é para o Senhor. Vamos nos acertando. Querido de Deus, olha só o que vai dizer o primeiro versículo. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Quantos de nós Jesus não está olhando? Nós somos a multidão e Jesus sobe na multidão dos nossos problemas. Quantos de nós não estamos sofrendo tempo de crise, doença, pessoas alcoolizadas, dando trabalho, filho drogado, parente, vizinho, o que a Lu disse aqui, pessoas com depressão. E Jesus, ele vem olhando essa multidão que somos nós, senta em cima da montanha. Por quê? Quando eu refleti, o Senhor falava assim no meu coração, Marquinhos, que Ele é o Senhor de tudo. Ele é muito maior que a montanha que se levanta contra você. Ele é maior do que tudo. E muitas vezes eu coloco a montanha dos meus problemas diante desse Deus, muito maior do que esse Deus, que é muito maior do que tudo. O Senhor quer nos incomodar essa noite. Ele nos chama a nos abandonarmos na sua plena confiança, para que as pessoas possam se aproximar dele. Muitas vezes sem nós. A Lu dizia aqui, Deus está dentro de nós. Deus, Jesus está dentro de você. Quando você tem uma palavra de ciência, uma palavra de amor, uma palavra de consolo, as pessoas elas começam a se aproximar de você. E é como que você, se você assim dissesse assim: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim, e sentasse diante dos problemas daquelas pessoas e começasse a destrinchar ali, ó, faz aqui, vai por ali. Nós partilhávamos agora. Quando você está indo por um lugar que Deus não quer que você vá, Deus coloca pessoas na nossa
nós dizíamos da mula. O anjo fez a mula falar. O anjo permitiu, o Senhor permitiu que a mula falasse, porque aquela pessoa queria ir por lá e Deus queria que ele fosse por aqui. Aquela pessoa queria ir por ali e Deus falando, é por aqui. Aí usa de um instrumento da natureza que não fala para poder te dar a direção. E muitas vezes você é essa pessoa que, revestido da graça, está diante, deixando Deus sentar nos problemas das pessoas e ali aconselhar, dar uma palavra de carinho, falar, ei, não é assim, querido. O que você está fazendo da tua vida? E ali Deus te usar, mas é preciso querer, é preciso, assim como o sim de Nossa Senhora, se abandonar na presença de Deus, falar, eis-me aqui, Senhor, usa-me, usa-me. Aí nós vamos para o versículo seguinte. Então abriu a boca, ele lhes ensinava, dizendo, bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Amados irmãos, Jesus nunca condenou a riqueza, nunca. Ele condenou o coração apegado. Era isso que ele condenava, porque existem muitos ricos que não são apegados, mas existem muitos pobres que estão mais apegados do que os ricos, e assim se tornam ricos, apegando-se a coisas terrenas, a coisas pequenas. E o Senhor quer nos dizer, deixa, abandona tudo aquilo que te tira da minha presença, querido. Filho, meu filho, minha filha, tira todas essas barreiras que te impedem de estar na minha presença. Abandone-se. Olha que o Senhor está falando tanto. Abandone-se. Busque a santidade. Desapega. Muitas vezes nós somos tão apegados. Quer ver um apego? Fica sem pagar com a internet. Você fica louco. Você fica louco. É um apego tão grande e tão desgraçado. E a palavra desgraçado, para não ferir a muitos, é sem graça. É sem a graça de Deus. Nós ficamos tão apegados que nós ficamos loucos, né? Vendendo coisas dentro de casa, mas nós damos um jeitinho para pôr a tal da internet em casa. Aí os meios de comunicação te roubam de Deus. Você levanta, ao invés de colocar o joelho no chão, você vai logo no WhatsApp, você vai ver quantas curtidas você teve no Facebook. Que isso, meu irmão? Que isso, minha irmã? Essas coisas te roubam de Deus. Você não pode ter? Pode. Bento XVI, o seu pontificado, ele disse que nós deveríamos usar os meios de comunicação como um grande instrumento de evangelização. Vamos rezar uma Ave Maria? Para que todo espírito de zombaria, de crítica, possa cair por terra. Todo espírito contrário à ação de Deus possa cair por terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, que eu diminua, que eu desapareça, para que a tua glória possa aparecer, Senhor. Amém. Amém. Todas essas coisas nos roubam diante de Deus, nos roubam da presença de Deus. E o Senhor vem nos dizer que nós temos que ser desapegados quando Jesus, Ele envia. Quando Ele envia os discípulos, não levai 2 túnicas, não levai dinheiro, não leva nada. Quando eles voltam, e aí? Aí o que acontece? Senhor, não nos faltou nada. Mas quando Jesus pede, na sua ascensão, no seu martírio, na sua entrega, agora vocês vendem a capa e compram a espada, que é o tempo de bonança, é o tempo de fartura. Quando esse tempo chegar na tua vida, querido, querida,
coração desapegado, a passar pela pobreza, pelas dificuldades, e você não passa. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, olha para ela, e fala: você não passa por dificuldade, querido. Você não passa por dificuldade, querida. Você não sabe o que os iraquianos estão vivendo na faixa de Gaza. Você não sabe o que é comer o primeiro broto de grama que nasce na África. Você não sabe. Tantas são as imagens que nós vemos daquelas crianças raquíticas, só pele e osso. Você não passa por dificuldade. E o que o Senhor condena em nós é esse coração apegado. Nós nos apegamos a tantas coisas. Olha só um apego. O casal: aquele lado da cama é meu. Se eu chegar para dormir e você estiver dormindo ali no meu canto, eu te dou do canto e mando para o chão. É um apego tão assim, supérfluo. E na realidade nós vamos nos acostumando com tudo isso. O Senhor pede para nos esvaziarmos, a termos um coração de pobre. Se a esposa não ligar que você toma ali, amém, ela está desapegada, e você também. Por que você dá uma roladinha, você amarrar um cara, aí você acorda com o homem, pá, lá do outro lado, acabou. Não tem nada, ela chega e deita do outro lado, não tem problema. Mas o que o Senhor nos incomoda agora e tantas outras coisas que nos fazem ficar apegados, a nos desarmar, a nos dispor, a entregar tudo aos pés da sua santa cruz. Tantas coisas que nos fazem nos apegar, nos perder. E essa palavra, esse versículo, ele falava muito forte. Para ir ao Salmo 36. Versículo 10. Mais um pouco e não existirá o ímpio. Se olhares o seu lugar, não o acharás. Quanto aos mansos, possuirão a terra, e nela gozarão de imensa paz. O ímpio conspira contra o justo, e para ele range os seus dentes. Mas o Senhor se ri dele, porque vê o destino que o espera. Aqui eu não quero condenar ninguém. Eu quero falar de mim mesmo e mostrar para você que você deve olhar para dentro de você. Aí dentro de você existe o ímpio e o justo. O ímpio é como se fosse a luta da carne, aqueles desejos que te afastam, assim como eu dizia, aquilo que te tira da presença de Deus. E o justo é aquele que fala: não, até aqui basta, eu já não quero mais. Senhor, eu quero me entregar, eu quero estar na tua presença, Senhor. É o justo clamando, é ele que quer se levantar dentro de você. E nessa noite, eu pedi ao Senhor, pelo menos um possa sair daqui, pelo menos um possa sair daqui com a mensagem no seu coração, o desejo de se entregar verdadeiramente. Eu pedi a uma pessoa para fazer festa no céu, para que essa alegria possa vir se instalar no nosso coração. Esse ímpio luta, ele fica lutando constantemente, quer ver uma luta, a luta do homem. A hora que passa uma mulher, o cara fica louco, ele quer olhar, ele quer desejar. E a palavra de Deus fala que quando você olha, você já peca. Quando você lança um olhar sobre uma mulher, você já peca. E aquela luta contra o corpo, a tua natureza contra o espírito. O espírito fala não. Muitas vezes as mulheres também olham o homem passando, aquele homem bonito, e aquela luta da carne, aquela luta dos olhos. É a luta da carne contra o espírito. Aqui dentro de mim existe o ímpio e existe o justo. Quem eu quero ser? O Senhor está nos incomodando nessa noite. Nossa Senhora, quando canta o Magnífico, ela diz que Deus derruba os orgulhosos,
e exalta os humildes. O orgulhoso, o ímpio que está dentro de mim, Deus está querendo derrubar, Ele está querendo acabar, aniquilar, destruir. Mas Ele precisa de você. Deus te fez sem você, mas não quer te salvar sem você. Deus, Ele precisa do teu sim. E a palavra que me vinha, né? O próprio tema, bem-aventurados aqueles que ainda sonham com Deus. Eu partilhava, Senhor, tantos foram os homens que sonharam contigo. Mas eu quero perguntar para você: você tem sonhado com Deus? Você tem sonhado estar na sua santa presença? Você tem sonhado em realizar as suas obras? Você tem sonhado em glorificar o seu nome? Você tem sonhado em servi-lo para a salvação das almas? Você tem sonhado? Ou você tem almejado coisas terrenas? A palavra de Deus já nos dizia, Padre Léo: buscai as coisas do alto. Busca as coisas do alto, querido. E eu fiquei pensando, José do Egito teve um sonho. Ele sonhou que o sol e a lua e as 11 estrelas um dia estariam prostrados diante dele. E na mesa, na hora do café, ele disse aos seus pais e aos seus irmãos, o pai, a mãe e os 11 irmãos: eu tive um sonho. Eu sonhei que a lua e o sol e as 11 estrelas um dia iriam se prostrar diante de mim. E por inveja, os seus irmãos já blasfemavam, xingavam, falavam: é um sonhador. Mas eu quero perguntar para você: você tem sonhado com Deus? José foi traído, foi vendido, foi levado para o Egito. Ele foi jogado dentro de uma cisterna de 7 metros. Eu imagino a queda, a solidão, mas ali ele sonhava com Deus. No buraco em que você está, querido. E não venha me dizer que você está na bênção, não. Nós estamos passando um período tenebroso de apostasia, de martírio dentro da igreja, de martírio cruento, em que você não pode falar as verdades da nossa doutrina. Estamos sendo calados. Você está muitas vezes no buraco, mas você sonha com Deus? Santa Teresa, dentro do Carmelo, Deus revela para ela que ali dentro, em oração, ela tinha salvado 10.000 almas para o Senhor. Mesmo ali, ó, eu e você, numa cisterna, no fundo do poço, nós precisamos sonhar com Deus. E é vendido, arrastado pelas areias do deserto, ferido, maltratado. E quando começa a prosperar, começa a crescer, lá vem a esposa de Potifar, porque viu as virtudes de José. Muitas vezes, querido, Deus vai te levantar do chão, que nem a canção: Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedras. Quando Deus te levantar, muitas pessoas podem querer se aproveitar dessa fama, dessa vitória, e querer te iludir. Mas mesmo assim, por aquela sedução, pelas virtudes de José, ele ainda sonhava com Deus. Mesmo na traição, porque quando o marido volta de sua viagem, ela arma uma emboscada para ele e diz que foi ele que queria ela. Ela rasga um pedaço das suas vestes. Mas mesmo assim ele sonhou com Deus. E um dia, a lua, o sol e as 11 estrelas se prostraram diante dele, porque ele se tornou o governador do Egito, o braço direito do faraó, o braço direito.
aquele homem de virtudes. Deus o tirou do chão, o levantou, e a promessa se cumpriu. E eu falava: Senhor, José do Egito, um grande sonhador. E o Senhor me relembrava: hoje Deus tira os teus projetos da gaveta e reaviva os teus sonhos. Quais são os teus sonhos? Quais são as tuas metas? Quais são os teus anseios? Quando eu sonho, a palavra sonho está ligada a uma palavra que se chama esperança. E ela é uma das 3 virtudes teologal: a esperança, fé, esperança e a caridade. A esperança de realizar um sonho faz com que eu tenha fé, estão interligadas. E eu tendo fé faz com que eu coloque amor naquilo para poder alcançar aquele sonho. Quais são os seus sonhos? Deus está reavivando os teus sonhos, querido. Deus está reavivando os teus sonhos, querida. Basta você querer, basta você tomar posse. E eu dizia: José. E me vinha: José, José operário, o grande pai adotivo de Jesus, um homem que alcançou tanta santidade, tanta felicidade, que não aguentou e morreu de amor. Hoje, partilhando essa palavra e degustando ela, pensando em José, eu pensava no meu coração: fala ou não fala, Senhor? Fala ou não fala? E o Senhor soprava os meus ouvidos. Por que José morreu? José morreu de tanto amor. Ele poderia ter esperado, mas morreu cedo? Não. Tudo que ele tinha para viver na terra, ele viveu até ali os seus anos. E ele sonhava com Deus. Era como se ele não dormisse. Então ele viveu intensamente, cuidando, educando, ensinando Jesus na sua parte humana. José sonhava com Deus. Tanto é que o Papa Francisco, ele disse que põe uma imagem de José debaixo do travesseiro para poder sonhar com Deus. E nessa noite Deus fala comigo e com você: quais são os teus sonhos? Quais são os seus anseios? Eu acho que José não via a hora de levantar da cama para estar ali do lado de Jesus, um grande sonhador. Eu quero cuidar, eu quero estar. Ele que me ensina, ao invés de eu ensinar a humanidade dele, é ele que me ensina. Eu tenho Deus dentro da minha casa, porque os judeus sabiam, era uma profecia de Isaías 700 anos antes. 700 anos antes, dizia que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. E quando ele queria negar Nossa Senhora, o anjo aparece para ele nos sonhos e diz para ele: ó, não vai renegar ela não. O que está no ventre dela é obra do Espírito Santo. José, ele não via a hora de levantar a sua cama e estar ali. E muitas vezes eu e você, nós não ligamos para isso. Nós não sonhamos com Deus. Nós não queremos levantar rapidamente, colocar o joelho no chão, pedir a unção do Espírito Santo, estar na presença dele, buscar a Santíssima Eucaristia. Nós não buscamos como deveríamos buscar. E é por isso não pagamos o preço que tudo está acontecendo com a gente. Querido, eu pago um preço que você não tem noção. Você não sabe o tanto que eu sofro. Mas assim como o Salmo diz, na pobreza, Jesus não esquece de mim. Está me fazendo, Marquinhos, me desapegar de tudo, até meu nome já entreguei para o Senhor, para que na hora que Ele me levantar, eu não fique apegado àquilo, querido. É tudo para a honra e glória de Deus, pela salvação das almas. É um propósito que eu faço. E José sonhava com Deus. Quer ver outro sonho? Ah, esse é tão maravilhoso, é tão sublime. Quando os judeus, o pai e a mãe,
de Nossa Senhora chegava e partilhava o que tinha ouvido no templo, Nossa Senhora aprendia a palavra, ela foi crescendo, sabendo a palavra, refletindo, e ela sabia da profecia de Isaías, e ela sonhava em se entregar para o Senhor, ela sonhava em ser, ela sonhava que o Cristo viesse por ela. Tanto eram os sonhos de tantas jovens, de tantas mulheres, 700 anos antes. E Nossa Senhora também sonhava. Quando o anjo aparece para ela, a palavra de Deus nos diz, todas as vezes na Bíblia, que o anjo aparece, as pessoas ficam trêmulas, ficam com medo, cai, desmaia, mete a cara no chão. Nossa Senhora ficou firme, ficou de pé. Ela só queria saber como, ela só queria entender como. Se eu não conheço o homem, era um sonho que Nossa Senhora tinha. E ali, depois que ela aceita, a alegria e santidade explode dentro dela. E no céu foi aquela festa, ela aceitou. Eu imagino a festa dos anjos, dos santos, a festa de Deus. Por isso que eu pedi uma alma aqui. Deus faz festa no céu por uma alma que se converte. Você imagina a festa que Deus fez pelo sim de Nossa Senhora. E dali então ela começa a caminhar. Imagina Nossa Senhora com Jesus no ventre. Ela viu, ela não estava alienada. É a graça santificante que eu estava te falando. Ela não estava bitolada. Ela sabia aquilo que ela tinha visto, e ela sabia aquilo que estava dentro do seu ventre. E ela já vai para Isabel. Ela não fica parada. Ei, meu irmão, você com Cristo concebido dentro de você não pode ficar parado. Quando ela aparece em Fátima, ela diz: muitas almas estão indo para o inferno por não ter quem se sacrifique e reze por ela. Você não pode ficar parado. Jesus está dentro de você. E como o irmão que está do lado aí diz: você não pode ficar parado. Você não pode ficar parado, querido. Chacoalha o irmão, tem gente que está querendo dormir. Deus está falando com a gente nessa noite. Você não pode ficar parado. Quando você chegar, as pessoas vão ver Deus em você. Isabel, que já era anciã, que tinha também concebido de João Batista, quando ela vê Nossa Senhora, e ela salta Nossa Senhora, o Espírito Santo toca em João, e ele já começa a estremecer. Eu lembrei do Miguelito. Miguelito fica ali, que fica doido. Nós rezando ali: Senhor, que palavra o Senhor quer? E pedindo o batismo do Espírito Santo, e ele ali. Ela não ficou parada, ela subiu montanhas, ela foi muito longe para levar, para acolher, para ajudar, para servir. Ela se pôs no caminho. E aí nós olhamos para os mistérios de alegria, né? A anunciação, a visita e o nascimento. Nossa Senhora sonhava com o nascimento. Por que eu estou falando isso? Eu estou com uma mulher que eu amo, que é a minha esposa. Eu amo de paixão. Está grávida dentro de casa. Nós não vemos a hora dele nascer. Imagina Nossa Senhora, Luciana. Nossa Senhora não via a hora de ver o rostinho de Jesus. E esse é teu fruto, depois de conceber, de ir servir, de visitar as pessoas, ver nascer o fruto. Depois apresentar, dar testemunho, apresentar no templo. E eu fico pensando também no sonho de Simeão, quando Deus lhe promete que ele não morreria antes de ver o Filho de Deus. Ele ficava sonhando com aquilo. E assim como José levantava de manhã e falava: é hoje que eu vou ver o Senhor, é hoje que eu vou ver a glória, é hoje que eu vou ver a sua glória, é hoje que eu vou ver o rostinho dele. E quando ele avista, quando eles vêm apresentar Jesus no templo depois do nascimento, os olhos dele já brilham. E Simeão vai se aproximando, quer ver? É o fruto para depois você apresentar, meu querido, minha querida. E depois, quando você perder Jesus, não se importe com isso. Porque a palavra em Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim: não julgueis, para que não sejais vós também julgados, porque com a mesma medida que você mede, sereis vós também medidos. Quando você cair, nós estamos aqui, a Augusta Rainha estará aqui para te estender a mão.
E assim como Joana d'Arc, esperando o viático, Jesus que vinha ali na sua cela, pronta para morrer no martírio, Jesus vem, ela se levanta na escuridão, comunga Jesus e caminha em profunda oração até a fornalha ardente e morre queimada por nosso Senhor Jesus Cristo. É esse Deus que nós estamos anunciando. Não é um Deus morto, é um Deus vivo que nos vivifica. Deus está olhando por você nessa noite. Deus, Ele te quer por inteiro. Eu quero terminar lendo o último versículo. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós. Por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aí eu queria dizer para você sobre uma pessoa, São Padre Pio de Pietrelcina, um capitino que via Nossa Senhora desde de pequitiquito, de pequenininho, de criança, foi crescendo em graça e aos 16 anos se tornou padre, sacerdote. E quanto aquele homem foi perseguido por causa de Jesus, você não tem noção. Os padres da diocese perseguiam ele, o bispo perseguia, e tinha um maldito de um cardeal lá que não saía do pé dele. 50 anos perseguindo aquele homem de Deus, e ele chegava e falava as verdades que ele precisava ouvir, e mesmo assim, em santa e profunda humildade, ele não acreditava. Sabe quando ele foi acreditar? Quando Pio falou umas verdades que ele não queria ouvir, quando ele renegou acolher aquelas pessoas que precisavam de acolhida, de refúgio, de confissão. E como Padre Pio tinha o dom da bilocação, Padre Pio em oração, ele estava aqui em corpo presente e lá também, em corpo presente. E ele via que aquele homem não queria acolher, e as pessoas se perdiam por causa dele. Mas foram 50 anos de perseguição. Ei, aguenta firme. Você não sabe o que é perseguição. Nós não sabemos o que é perseguição, Marquinhos. Sabe por que eu quero te dizer isso, meu irmão? Profeta do Senhor. Deus já te usou muito para falar comigo. Deus te usa muito, você e toda a tua família. Quando Deus tem algo maravilhoso para a tua vida e para a tua comunidade, querido, aí Ele suscita o inferno para querer acabar com a tua vida. Você está sendo perseguido por causa da tua fidelidade, por causa da tua verdade. E mesmo que você cair, nós estaremos aqui. Para quê, gente? Para estender as nossas mãos, para levantar. Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Tanto é que você já partilhou comigo tantos projetos, tantas coisas, e você, a Lu e toda a tua casa, toda a comunidade está sendo perseguida por causa de quem? Por causa da justiça, por causa daquele que tudo é, daquele que é, que era e que sempre será. Não perca a tua convicção, meu irmão. Não perca a tua verdade, a tua fé, a tua esperança e a tua caridade. Deus vai te usar para salvar as almas. Aguenta firme, aguenta. Muitos serão os ataques, e nós estamos sentindo só um pouquinho agora. E como eu disse, quando perdemos a cabeça, quando nós aqui, que não deixaremos de dizer a verdade, aquela que é preciso dizer, estamos numa apostasia tremenda. Eu só não vou falar sobre isso aqui porque o Senhor não me pediu, mas em outra ocasião eu vou falar. Quando nós perderemos a cabeça, quando nós perdermos a cabeça, você vai se levantar, porque o nosso sangue é semente para novos
guerreiros, porque nós estamos no caminho para a santificação. Bem-aventurados sereis quando fores caluniados, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Eu queria dizer, para terminar, a respeito de outro santo, São João da Cruz. O quanto aquele homem foi perseguido, foi enclausurado, colocaram ele numa cela, onde tinha ali uma janelinha pequenininha, 8 meses sem poder celebrar a Santa Missa. Nós sabemos a alegria do sacerdote fiel, verdadeiro, vocacionado, é celebrar a Santa Missa e confessar. E tiraram isso dele. Foi aonde brotou, querido, na perseguição, toda a sua vida espiritual. E ele foi crescendo, e os seus maiores cânticos, as suas maiores frases, que são a sua coluna vertebral, foram saindo ali. É agora, nesse momento, que Deus quer dar, que Deus quer fazer. É agora, não podemos jogar as toalhas. É agora que nós vamos falar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Virgem Maria. Nós vamos guerrear, nós vamos até o fim, porque nós queremos ver sua glória. E quando ele consegue escapar, ele encontra-se com Santa Teresa. E mesmo assim, quando Santa Teresa o constitui como confessor do Carmelo, ele vai até ela morrer. Quando ela morre, mesmo assim, os seus amigos iam de diocese em diocese, vendo-os de convento em convento, nos lugares onde ele tinha passado, para perscrutar a sua vida, mas do lado mal, inventando e caluniando coisas contra ele, para poder caluniá-lo, jogar e esfregar na cara dele. Mas mesmo assim, ele não perdeu a convicção. Ele, assim como Jesus, no alto da cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele ali, João da Cruz, íntimo de Deus, sabendo e tendo a convicção de que Deus estava com ele, pela sua intimidade, ele não deixava de sonhar com Deus. Ele não deixava, querido. Então essa é a mensagem que o Senhor pediu para mim trazer para você. Não deixe de sonhar com o Senhor. Não deixe de realizar as suas obras, que elas comecem e terminem para o Senhor, para a honra e glória de Deus. Deus, ele é fiel e justo para poder suprir as suas necessidades temporais e espirituais, querido. Não tenha medo. Não tenha medo. Essa é a mensagem que o Senhor pediu para mim trazer. E outra coisa, rezando, assim como eu disse que muitas vezes não vem para mim, mas vem para minha esposa, veio para ela. Lucas capítulo Lucas capítulo 8, versículo 15. Perdoai. Lucas capítulo 12. Espera aí, gente, para ler certinho. Capítulo 8, versículo 15. Mateus 6, perdão, gente. A Lucas 8 veio para ela assim: a que caiu em terra boa são os que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão fruto pela perseverança. Mateus capítulo 6, versículo 12, perdão. A honra e glória do Senhor, amém. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Os antigos diziam assim: que quem não perdoa montou a brasa sobre a sua mão, pesa,
pensa, começa a queimar. Muitas pessoas dizem que quando você não perdoa, e realmente é isso, é como que se você tomasse veneno e esperasse que o outro morresse. Perdoa. Está caluniando, está perseguindo, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Jesus morreu no alto da cruz para poder te perdoar, remir todos os teus pecados. Mas qual que é o sentido dessa palavra? Ah, ele morreu por mim, está tudo certo, está tudo bom, não vou buscar, não vou me entregar. Não, ao contrário, é entrega, é renúncia, é buscar, porque foi por você. Foi por você. Feche os teus olhos, abra o teu coração. Nós vamos cantar e que o Senhor possa penetrar no teu coração e que Ele possa dizer muito mais do que eu, apenas com uma palavra. Ouça essa canção e veja as maravilhas que